Saúde e acesso. Descomplicando a saúde, ampliando acessos. Um podcast do INAF. Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui em mais um podcast do INAF e aqui hoje eu tenho a honra de receber o Dr. Nelson Tais, além de oncologista, médico oncologista, foi ex-ministro da Saúde, teve uma participação também muito importante na área assistencial, focado na área de oncologia. E a gente está iniciando esse podcast hoje para dar continuidade à primeira temporada do nosso podcast Saúde e Acesso, onde a gente está discutindo, doutor Nelson, o tema 1, 2, 3, 4 e o tema 6, né? O tema 1, 2, 3, 4 é o tema de que o Supremo julgou uma ação recente, onde fala sobre a divisão do bolo, né, do financiamento para todas as áreas do Sistema Único de Saúde, sobretudo da judicialização relacionada a medicamentos. E o tema 6 envolve exatamente os medicamentos que não são incorporados pela Conitec, qual vai ser o tratamento que vai ser dado a partir de ações que chegarem, evidentemente, à justiça brasileira. Esse tema a gente teve como primeiro convidado aqui o doutor Denis Aviana, que nos brindou com um debate muito rico, né? E segundo a experiência dele, sobre esse tema, e inclusive ele que vem debatendo isso e assessorando o ministro Gilmar Mendes, não só ele, mas um grupo de pessoas, inclusive você, doutor Nelson, com relação a essa temática. Há uma preocupação muito grande, né, do impacto desse movimento que está sendo feito. Era necessário, era um movimento necessário, mas antes de começar no nosso tema, a gente primeiro queria cumprimentar todos vocês que estão entrando agora no nosso bate-papo aqui de hoje à noite, mas eu queria um pouquinho que você falasse da sua trajetória, né, e o que coincide a sua trajetória profissional com a tratativa desse tema 1, 2, 3, 4 e o tema 6. Então, eu queria que brevemente você descrevesse, né, e também um pouco da política de oncologia, da política de combate ao câncer, que foi recentemente, né, é, colocada e apreciada pela Câmara de Deputados e foi aprovada na forma de lei, né? E a gente vai debater um pouco nessa noite quais são os impactos e onde essa política de oncologia e a política e essa normativa do Supremo Tribunal Federal tem, digamos assim, de confluência. Bom, Lindenberg, primeiro quero te agradecer ao INAF a possibilidade de estar aqui. Esses assuntos voltados hoje para o cuidado da pessoa, né, principalmente das pessoas do SUS, é um assunto difícil, porque a gente tem, o que eu falo é que a gente tem muita lei, muito programa, muito projeto, mas que eles chegam muito pouco na sociedade, né? Eles têm uma dificuldade de execução muito grande. A minha vida, na verdade, quer dizer, eu sou médico, né? A minha história é interessante, porque a pessoa me conhece como oncologista, mas quando eu me formei, eu trabalhei 4 anos numa cidade pequena, como médico de família, um vilarejo mesmo. Depois eu fiz clínica médica, fiz residência em clínica, trabalhei como clínico um tempo. Depois fiz onco pelo INCA, aí depois quando eu segui a minha carreira da onco, toda a minha formação foi no sistema público. Eu sou uma pessoa que nasceu do sistema público, né? Tanto as minhas escolas todas e as faculdades, tudo meu e residência. Residência eu fiz em clínica, eu fiz no INAMPS, na época era o INAMPS, Hospital de Ipanema, e a minha residência de onco foi no INCA. E aí depois eu acabei começando uma empresa, a gente entrei na iniciativa privada, porque por acaso ela acabou evoluindo e crescendo, ela acabou virando a maior do Brasil. A gente também trouxe um projeto de radioterapia que virou maior da América Latina em 6 anos de alta tecnologia. Eu tenho a minha formação, eu tenho na área de gestão, eu fiz um MBA em gestão de saúde no Copiade, no Rio de Janeiro, Fundão. Fiz economia na Inglaterra, economia da saúde, fiz um mestrado lá. E tenho formação em gestão e empreendedorismo pela Harvard Business School, nos Estados Unidos. Então, na verdade, eu tenho formação em saúde, medicina, economia e negócio. Eu sou a pessoa da saúde, né? E aí, depois eu estava fazendo o meu doutorado na Inglaterra e fui chamado para ser ministro. Antes eu tinha sido assessor do DNSA, na Asquiti. Eu trabalhei em 2 projetos lá, um voltado para a oncologia e outro para a criação de uma agência única, que essas pessoas discutem hoje,
Depois estive no Ministério, naquela fase crítica da Covid, e hoje eu trabalho, tenho minha atividade da minha vida profissional privada e também trabalho muito ainda tentando ajudar o sistema público nas mais diversas áreas. E participei da criação ali, junto com o Legislativo, na criação da Lei do Câncer, que foi sancionada em final de 23. E hoje o meu grande trabalho é tentar ver se ajudo fazer com que ela aconteça na prática, né? E eu trabalhei como oncologista há muito tempo também, né, Meg? Eu trabalhei eu era um dos principais oncologistas do Rio de Janeiro, tinha um volume de pacientes enorme. Então eu vivi a oncologia também como médico, assim, muito intensamente. A gente também teve uma empresa de economia da saúde que em 3 anos ela virou uma referência nacional. Então eu praticamente, e hoje eu trabalho com todo mundo, eu trabalho com saúde suplementar, operadora, ajuda, coisas com a Anvisa, a ANS, fazendo trabalho com Santa Casa, pesquisa, ANAP. Então, hoje eu tento trabalhar com tudo que é da saúde para ter uma visão ampla da saúde, para Tá? entender o que vai acontecendo nas mais diversas áreas, até para entender o sistema e ver qual é a melhor forma da gente tentar fazer com que ele melhore o cuidado na ponta, né? É interessante a sua trajetória, porque uma das coisas que a gente estuda em saúde pública é a trajetória dos agentes, né, dos atores. É um dos campos de pesquisa em política, em análise de políticas de saúde, né? Então, e você colocou a bagagem que você tem do ponto de vista assistencial, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de pesquisa, né? Então, do ponto de vista também comercial, de ser empresário num país, né? Então, é de fato digamos assim, um ecossistema. Você percorreu por todo o ecossistema, né? E são poucas pessoas que têm uma visão ampliada, né, do sistema para você poder, evidentemente, ter um diagnóstico mais preciso do que funciona, do que não funciona no SUS. Eu queria começar assim, o que avançou a política de oncologia na sua opinião? Assim, o que esta nova lei ela traz de diferente do que tinha? E complementa a pergunta já fazendo assim, você acha que esta política ela está completa ou ela foi aprovada, mas ainda precisando, evidentemente, de melhorias? Queria que você fizesse um breve, né, destaque do que você acha que avançou e que pode ser interessante comparado ao que a gente tinha anteriormente. Então, o que eu vou falar, eu estou falando de uma pessoa que está falando de alguma coisa que ela ajudou a criar. Então, não é uma crítica, é só um diagnóstico. Quando você olha a lei, e a lei e ela ainda dependia de 4 portarias, ainda falta uma delas que é a mais importante, que é a do financiamento, que ela não saiu até hoje. A lei, na verdade, ela é uma lista de desejos, mas ela não tem uma definição clara das ações que vão fazer com que isso aconteça na ponta. Eu brinco que a gente comemora a promessa quando devia comemorar a entrega. Então a gente celebra muito aquela expectativa do que pode acontecer, quando na prática você devia comemorar aquilo que você entrega, né? Então, de entrega mesmo, hoje a gente não teve nada, eu acho. Não mudamos nada, né? A gente não conseguiu nem ter ainda as portarias que vão regulamentar a lei. A mais importante de todas está faltando e essa lei saiu em dezembro de 23. Então, como eu te falei, a gente tem um problema muito grande da capacidade de trazer aquilo que é perfeito no papel para funcionar na prática. A minha impressão hoje é que para você conseguir fazer as coisas mudarem, você tem alguns pré-requisitos. Primeiro é que você tem que ter um diagnóstico muito claro da tua situação atual, coisa que a gente não tem. A nossa base de dados hoje é fraca. Você tem que entender quais são as demandas hoje da sociedade, e aí não é só da oncologia, de todas as áreas. Você tem que ver qual é a capacidade de cuidar que você tem hoje com os recursos que tem, os que ainda tem, os que estão chegando. Qual é a infraestrutura que você tem de equipamento, de gente, de tecnologia? Checar se as pessoas estão chegando para o cuidado e se elas estão conseguindo navegar nesse cuidado. O que está acontecendo com elas? Qual é o desfecho clínico que elas têm? Quanto você tem de dinheiro para isso? Além disso, você tem que ver um negócio que a gente chama de Horizon Scanning, que é o que está chegando aí. Só para você ter uma ideia, só de medicamento hoje, no mundo, de droga, de moléculas sendo avaliadas, são mais de 6 mil. Na ONCO são 2.700. Você tem que ter uma ideia clara de legislação para ver não, o que é hoje, até o que ela tem que ser mudada, e uma visão de competição.
A gente, na verdade, não consegue ter nada disso na mão. Com isso, a gestão ela é muito trabalhada por impulsos. Eu digo que quando você não tem uma estratégia, um planejamento muito claro, você fica reagindo ao que está batendo na porta ou que está na mídia. E aí você vê sempre uma reação, é uma gestão mais reativa do que realmente de longo prazo. E a gestão de longo prazo ela é mais complicada porque, primeiro, você deveria colocar a política atrás dos interesses da sociedade, porque se a gestão é feita com base em política de governo e não de Estado, a tua chance de transformar alguma coisa é pequena. O nosso recurso financeiro ele é baixo. Você tem ideia, em 2023 a gente gastou mais ou menos 2.300, R$ 2.400 por pessoa no SUS. Na saúde suplementar a gente gastou em torno de 5.400. A Inglaterra, que é o país que é referência do Brasil, gastou 21 mil. Você pega uma Dinamarca, gastou 40 mil. Você pega os Estados Unidos, o Medicare americano, que é dos idosos, tipo um SUS, gastou 70 e poucos mil. Então, o nosso recurso financeiro é baixo. E quando você tem um recurso financeiro baixo, você tem que usar muito bem esse recurso. E aí você vê a dificuldade que a gente tem hoje. Primeiro que é estadual, federal e municipal. Aí você vai pegar no federal, hoje, o dado de 24, o número que eu vi, 44% da verba discricionária, que é a verba que o governo tem autonomia para definir onde vai usar, 44% veio de emenda parlamentar, que é um negócio que não tem um controle adequado. Entendeu? Então, a gente não tem nenhum sinal claro de que existe hoje um movimento estruturado de gestão. E o que acaba acontecendo hoje é o seguinte: eu tenho a inovação, e a inovação ela é uma pressão enorme, de até uma das perguntas que tinha era sobre inovação. A gente tem que ter claro que a inovação ela só aumenta a nossa capacidade de cuidar, mas ela não traz equidade, ela não traz nada disso. Ela não vai trazer nenhuma melhora da equidade, porque a nossa função hoje como gestor, quem faz isso é o gestor. O gestor é que vai tentar fazer com que toda essa nossa, nesse aumento de capacidade de cuidar, toda essa inovação, toda essa tecnologia, chegue para um número grande de pessoas, principalmente aquelas que estão na ponta, mais humildes, e que não têm nem força social nem financeira para brigar por elas mesmas. Então, quem faz a inovação se transformar em bem social público é o gestor público. A inovação ela só aumenta a tua capacidade de cuidar, mas ela não é ela que vai trazer equidade. Pelo contrário, hoje a inovação você precisa de um profissional de saúde cada vez mais capacitado, você precisa de tecnologia cada vez mais sofisticada, coisa que quando você tem pouco recurso financeiro fica muito difícil. E quando ele ainda é mal usado, aí fica mais difícil ainda. Então, a situação que eu vejo hoje no Brasil, e outra coisa, a gente fala da oncologia. Você nunca vai ter um cuidado do câncer bem feito, eficiente, estruturado, sem melhorar o sistema todo. Porque ele é complexo demais para você achar que ele vai conseguir sozinho funcionar bem, mesmo independente do restante. Então, para a oncologia dar certo, o sistema tem que dar certo. Então, uma das vantagens que a gente discutia na época da criação da lei da oncologia é que ela tem uma complexidade tão grande de entrega a tudo que é esperado que ela obrigatoriamente precisaria melhorar o sistema inteiro. Sem melhorar o sistema, você não vai entregar a oncologia. Né? Então, só que a gente não tem hoje um movimento que aponte que essa estrutura está sendo construída como deveria. Então, eu não vejo, por isso que eu te falei, hoje, quando você vê, mesmo as portarias que já saíram para falar sobre a lei do câncer, saíram três, elas são muito mais uma descrição do que eu gostaria que acontecesse na prática do que realmente é uma definição clara das ações. Porque quando você... Uma coisa que a gente discute muito hoje é o seguinte, hoje uma coisa fundamental que a gente tem que entender é por que que as coisas não funcionam. Você tem que tentar fazer um diagnóstico, não só daquilo que eu falei, das necessidades, da infraestrutura, do acesso, do benefício clínico, mas você tem que tentar fazer um diagnóstico de por que que aquilo que está perfeito no papel não funciona na prática. E aí eu digo sempre o seguinte, se você quiser descobrir por que que não funciona, tem três caminhos que você tem que seguir. Tem que seguir o caminho do paciente, que é o caminho do cuidado, você tem que seguir o caminho do dinheiro, você tem que seguir o caminho da política. E você vai ter que buscar gargalo nos três caminhos. Você tem que resolver os três. Se você não resolver os três, um deles que você não resolve, ele trava tudo. Então, é por isso que é tão complexo. Você vai ter que mexer no cuidado como um todo, na estrutura, no cuidado, recurso humano. Você vai ter que mexer no financiamento, não só na quantidade como na qualidade. E você vai ver quais são as barreiras políticas que impedem hoje que aquilo funcione. Então, hoje, quando você fala em oncologia, você tem que regionalizar. Basicamente, você vai macro-regionalizar. E aí você está falando de diferentes municípios, está falando de Estado, está falando de governo federal. Como é que é a relação política dessas instituições? Como é que é a relação do município com as instituições habilitadas na hora do repasse do dinheiro que ele recebe
para financiar o cuidado do SUS na unidade habilitada. Se você não tratar todos esses pontos ao mesmo tempo, você nunca vai conseguir melhorar o cuidado. E a gente não vê nenhuma movimentação, porque isso dependeria de uma liderança e de uma coordenação hoje, que eu acho que tem que ser do Ministério, que não está acontecendo. Hoje a gente vê uma discussão que é muito mais caminhando para a política do que para uma gestão técnica. A gente vê um país muito polarizado e a polarização em si ela não é ruim, né? Porque eu posso estar de um lado e ouvir o que o outro lado fala. Agora, quando o que eu falo e eu quero acabar com o outro lado, pô, aí não tem jeito. Aí eu tenho um nível de atrito que inviabiliza qualquer conversa e qualquer colaboração. Se você somar isso tudo, você vai ver toda a dificuldade que o sistema hoje tem para fazer alguma coisa acontecer na ponta, principalmente para aquele que precisa de um Estado que cuide dele, que é o cidadão mais frágil, socialmente, financeiramente. Então, para mim, essa é a realidade. A pergunta é como é que a gente vai conseguir mudar isso? Aí são as perguntas que a gente tem que se fazer para ver onde é que a gente vai tentar influenciar para mudar essa realidade, né? Então, essa política ela foi debatida, evidentemente, né, com os municípios, com os estados, e a gente tem esse cenário assim muito concreto, que você me mostrou um cenário assim de, digamos assim, de inércia, né, de paralisia, que há o marco regulatório, assim, eu aprendi que o marco regulatório ele é muito importante, mesmo sendo uma carta de intenções, o desdobramento dessa carta de intenção, porque a política geralmente é uma coisa macro, ele não aconteceu. Essa política, na sua opinião, ela não foi bem debatida ou ela foi debatida para se ter aquele produto? Porque, para quem nos acompanha aqui, que não sabe muito bem como foi formulado, eu queria que você colocasse, assim, em poucas palavras, o que está. Já deu para entender que falta o movimento posterior à publicação, né? Que é a A lei, implementação dessa política. Mas dentro do que foi proposto, o que é que você considera que foi legal, assim, que houve um debate e há um consenso? Porque até para sair a política naquele papel em forma de lei, eu acredito que houve um debate intenso, né? a lei, ela é muito importante. Honestamente, eu acho até que hoje toda a atenção que está sendo dada à oncologia aconteceu por causa da lei. Então, a Então, lei é essa talvez seja fundamental. a grande vantagem, né, da A lei. lei foi fundamental. A lei foi fundamental. Existe uma discussão sobre a lei, mas se você olhar a lei, ela fala aquelas coisas que são mais ou menos óbvias, que a sociedade precisa. Então, Uhum. naturalmente, a lei ela teve uma avaliação do Ministério, teve uma avaliação. Ela é muito trabalhada pelo legislativo, acima de tudo. Mas o grande problema hoje é você pegar aquilo que você lendo é uma coisa mais ou menos óbvia, que é uma necessidade da sociedade, é uma necessidade de como o sistema deveria funcionar, para você fazer isso acontecer na prática. Aí você vai ter que primeiro ter um mapeamento das necessidades. E aí, quando você fala do gestor público, do ministro, do secretário, por mais que a gente possa estar discutindo aqui um pouco mais a oncologia, ele vai ter que pensar em tudo. Ele vai ter que pensar na doença rara, ele vai ter que pensar na doença cardiovascular, no diabetes, ele vai ter que pensar nas doenças infecciosas, no trauma. A gente tem um problema enorme que o país é um país pobre, é um país muito desigual. Como é que você trabalha essa desigualdade? E tem um negócio que eu digo que é o seguinte: você nunca vai conseguir tratar da saúde de uma pessoa sem cuidar da vida dela, que são os determinantes sociais da saúde. Então, você vai ter que dar para essa pessoa educação, segurança, alimentação, condição econômica, né? Se você não der isso tudo para as pessoas, você esperar que elas vão ter saúde dentro de um cenário onde essas outras coisas não funcionam bem, isso é praticamente impossível. Então, a saúde ela também tem que ser tratada dentro de um contexto onde você tem que dar as outras coisas que permitam que a pessoa desenvolva uma condição de saúde. Então, você está falando de educação, segurança, moradia, alimentação, crescimento econômico. E crescimento econômico não pode ser um crescimento econômico, eu não posso ficar satisfeito porque eu tirei as pessoas da miséria. É óbvio que eu tenho que tirar as pessoas da miséria, mas achar que isso está bom, isso é um erro. Você tem que desenvolver essas pessoas intelectualmente, socialmente, financeiramente, para que elas não sejam só pessoas que você ajudou a sobreviver minimamente. Um país não vai crescer se você achar que porque você
tirou as pessoas da miséria e tinha que ter tirado, mas que isso é o bastante para um país crescer e virar um país pujante. Não vai. Você tem que ter um nível de educação muito mais sofisticado, você tem que ter condições de empresariais muito melhores, você vai ter que ter um uso muito melhor do dinheiro em relação a como ele é usado. Então, é por isso que eu te falo, é tanta coisa ao mesmo tempo que tem que ser trabalhada, e aí é por isso que você precisa de uma gestão centralizada. É por isso que tem que ter uma liderança e coordenação muito forte, que eu acho que tem que partir para mim do Ministério da Saúde, obviamente trabalhando com o Estado e município de forma intensa, é tripartite a gestão, mas tem que ter uma liderança e coordenação nisso aí. E, na minha opinião, naturalmente, quem tem que ter essa liderança e coordenação é o Ministério, e o Estado também vai ter lá sua liderança e coordenação. Você vai ter, quando você pega a regionalização, por exemplo, você vai ter vários municípios que vão ser regionalizados e vão estar ali sob a tutela do Estado. Ele vai ter. Então, o Estado e o governo federal eles vão tentar ajudar a diminuir as diferenças que possam existir nos municípios. Eles vão ajudar a criar as regionalizações. A macro-regionalização, basicamente, a gente tinha regionalizado e tem a macro-regionalização. A macro, em teoria, é aquele lugar onde você vai ter desde a atenção primária até a alta complexidade, passando por todas as áreas, mas você precisa que se pare, tem um projeto de longo prazo, tem que ser um projeto de Estado, muito bem desenhado, né? Então, essa movimentação é necessária e a gente tem que tentar fazer com que isso aconteça de alguma forma. Deixa eu só direcionar aqui um pouco para algumas questões que são muito evidentes, né? Do que está proposto aí na lei, o que é que você acha que vai, se acontecer, óbvio, a gente está tudo no plano do suposto acontecimento da lei, da implementação dela. Por exemplo, existe não só o mapeamento, mas há um grande problema hoje na área do câncer, que é o diagnóstico precoce. O que é que está lá posto que você acha interessante e o que é necessário é, ter esse diagnóstico? É o que é que acontece hoje, né? Todo mundo, isso é sabido, especialmente para você que foi, né, oncologista assistente, que trabalhou na ponta. O cara tem câncer de pulmão, ele já chega destruído quando ele tem um diagnóstico, né? Ele já tem um câncer. Quando o câncer é um arrastado, não é aquele fulminante que a pessoa falece em menos de 6 meses, mas naqueles casos que você sabe que a intervenção cirúrgica ela vai ter um impacto muito grande. O que é que pode ser feito para melhorar essa situação atual? Essa conformação que estava antes, vai mudar alguma coisa com essa lei? Coisas assim que são impactantes para você mudar a trajetória da mortalidade, da morbidade dessa doença. A gente tem um movimento do Ministério hoje, que eu agora tenho especialistas, que é uma tentativa de você começar a desfragmentar o cuidado e auxiliar nessa parte do diagnóstico precoce, por exemplo, na oncologia. O que eu vejo hoje, e aí não é só no SUS, até em iniciativas privadas, que as pessoas às vezes criam um projeto, né? Vamos dizer que a lei é um projeto, um programa que tem que ser implementado, sem criar condição para que aquilo aconteça. Então, por exemplo, dentro daquilo que tem a necessidade da sociedade, aí eu vejo o que que eu tenho disponível hoje para cuidar dessas pessoas com base nas necessidades, e aí eu vou ver se a infraestrutura que eu tenho é adequada para entregar isso. Então, por exemplo, quando você vai olhar mesmo na atenção primária, na atenção primária hoje, o que você faz na atenção primária para colo de útero, por exemplo, é colher o copo citológico, mas quem processa já não é a atenção primária, já é a média, já é um exame. Então, essa integração das linhas de cuidado, isso tem que ser bem trabalhado, né? Quando você cria, por exemplo, uma regulação que acaba virando mais um gargalo do que realmente uma facilitação de um caminho, você só vai criando mais problema. Então, hoje, é você pensar o seguinte: olha, com base nessas necessidades, qual é a infraestrutura que eu preciso hoje? De equipamento, de pessoal, de tecnologia. Eu preciso criar a condição para que aquilo aconteça. Então, eu tenho que ter médico no horário que é adequado, eu tenho que ter o recurso do equipamento, o equipamento tem que ser calibrado, ele tem que ser regulado, ele tem que ter manutenção. O meu recurso humano tem que ser qualificado. Então, quando eu me proponho a criar um cuidado, eu tenho que criar a condição para que ele aconteça. Normalmente, a gente cria uma lei ou cria um programa sem mudar a capacidade de entregar. Eu brinco que você regular a ineficiência, a única coisa que você tem é ineficiência regulada.
Você não transforma ineficiência em eficiência só porque você regulou. O que transforma ineficiência em eficiência é você arrumar todo o processo de cuidado para que a pessoa tenha por onde caminhar e ser tratada. Não adianta você criar uma regra se você não cria a condição dela acontecer. Então, a impressão que eu tenho hoje é que a gente cria muitas propostas, regras, programas, mas não cria a condição para que ele aconteça. Por isso que eu te falei, eu tenho que mapear o caminho. Por exemplo, no caminho do paciente, e aí eu vou voltar até para o problema do determinante social. Eu estava num evento, uma pessoa comentou, que eu não tenho, eu não sei exatamente se o número é esse, mas só vou usar como exemplo, que no caso, acho que era do colo do útero, mais de 40% das mulheres achava que o exame não era importante. 15% o marido era contra ela fazer o exame. 15% tinha dificuldade de chegar no exame. Só aí você tem mais de 70% das mulheres. Aí você chegar e dizer que agora eu vou mudar a forma de colher o copo, de fazer o preventivo, isso não vai adiantar nada se você não mudar todo o restante, entendeu? É quando eu você tem que analisar Isso o problema com a complexidade necessária. Você tem que é, pegar entender por que que não funciona. Então, você pega hoje, às vezes, mesmo na descrição das macro-regiões, às vezes tem pessoas que têm que se deslocar por uma quilometragem enorme, quando ela teria um negócio mais perto dela, que seria mais fácil dela estar ali. Só que dentro da regulação dela, ela tem que ir para um lugar muito mais distante. Então, isso tudo tem que ser pensado. E, naturalmente, quando você começa um processo complexo, aquilo ali vai ter que ser ajustado naturalmente ao longo do tempo. Você nunca consegue começar um negócio desse perfeito. E você vai claro. ajustando. Isso é natural. Você fazer ajustes ao longo do tempo, isso é uma coisa completamente natural. Então, não tem que se tratar isso como um grande erro. Isso é só uma coisa que tem que ser feita mesmo. Então, para mim é isso. Quer dizer, como é que a primeira coisa é por que que não funciona? Onde é que estão os gargalos? Onde é que estão os problemas críticos que fazem com que aquilo que está no papel não aconteça na prática? Enquanto eu não parar para entender o porquê de não funcionar, eu nunca vou conseguir mudar nada, porque eu não vou conseguir criar ações específicas para mudar o que não funciona, entendeu? E isso a gente Entendi. nota muito esse movimento. Perfeitamente. Olha, tem uma parte da análise de política pública que é uma avaliação ex ante, que eles chamam, né? Ou ex post. Você conhece bem, para quem está nos assistindo aqui e nos ouvindo agora, é uma avaliação que antes de você implementar qualquer política, em teoria, você teria que fazer um diagnóstico para você exatamente perceber quais são as barreiras que vão ser identificadas e, uma vez identificada, como é que você vai sobrepô-las, né? Ou vai Exatamente. vencê-las do ponto de vista de política. Então, isso, evidentemente, todas essas políticas públicas, mas por que, Nelson, tem programas no Brasil de excelência mundial e a gente tem resultado com esses programas? Não pode ser, obviamente, como você próprio disse aí, não é nada, digamos assim, o transplante, né? O programa de AIDS, esses programas que, em tese, há um senso comum que eles funcionam bem. Tem uma série de dificuldades, que a gente tem um país desigual, um país de dimensões continentais, mas se você olha o cara que é diagnosticado hoje com AIDS, né, ou com HIV positivo, ele tem um caminho que me parece muito mais fácil do que o câncer, né? Obviamente, a gente está falando de uma doença que tem, digamos assim, opções terapêuticas muito limitadas, né? Assim, um arsenal terapêutico menor. Mas do ponto de vista de diagnóstico, funciona bem. Por que você acha que acontece, comparando aí com a área de câncer? E foi uma lei antes da avaliação de tecnologia, foi uma lei que era uma promessa, né? E ela aconteceu, evidentemente, eu sei que o câncer é uma doença muito mais complexa, como você próprio disse aí, né? É uma doença da modernidade, digamos assim, né? Principalmente do modo de vida das pessoas, mas porque essas leis funcionam, né? E você vê um resultado interessante, e outras você tem, parece que há como se diz aqui na Bahia, parece que fizeram algo muito ruim para ela não acontecer a contento, né? Esta lei que você está colocando aqui para a gente ir para a nossa segunda etapa aqui do nosso debate, ela
tem, digamos assim, ela pode pegar. Você acha que é só um problema de coordenação central do Ministério da Saúde e uma coisa transparente, ou é que falta dinheiro, né, para você fazer tudo isso e a gente não tem um financiamento adequado para fazer essas entregas? Ou você acha que é o conjunto disso tudo aqui, a falta de uma coordenação, porque a gente vive numa federação. Eu trabalhei no Estado, aí eu vou te dar um depoimento como ex-gestor, né? Uma coisa é você querer, a outra é você combinar com os russos, né? Usando um termo futebolístico. Eu acho que uma etapa já foi vencida. Você não acha que se o Ministério da Saúde se debruçar sobre isso, colocar, digamos assim, do ponto de vista estratégico, como prioridade, ou você acha que a prioridade não é essa? Em relação ao que você falou, em qualquer lugar você vai ter sempre algumas coisas que dão muito certo. Elas são exemplos de coisas que deram certo. Outra coisa é você fazer um país inteiro e um sistema inteiro dar certo. Sempre vai ter exemplo isolado de excelência, seja de prestador, de hospital, de serviço, de programa, mas vão ser coisas isoladas. A dificuldade é você fazer isso realmente acontecer em todas as áreas no país. Não E compreendo. mesmo assim você vê como isso é difícil. Dentro dos grandes programas que a gente tem o Programa Nacional de Imunização. Saiu um relatório da OMS essa semana mostrando que o Eu Brasil não vi. vai bater nenhuma meta. É. Como é difícil você manter um grau de excelência. Chegar nele é muito difícil, manter talvez seja mais difícil ainda. Na AIS a gente tem coisas muito boas, mas a gente às vezes hoje você vê algumas discussões sobre os medicamentos mais novos que estão chegando, você tem uma certa dificuldade de incorporar. E eu vou te contar um negócio que é impressionante que eu tenho levado nas reuniões. É um dos cases de sucesso do Brasil é o programa antitabagismo, que ele é um programa de muito sucesso, né? Sem sombra de dúvidas. Se você olhar a mortalidade por câncer de pulmão, ela nunca caiu. Se você olhar o gráfico de morte por câncer de pulmão, você vê a entrada do programa antitabagismo, você vê a entrada do ministro Serra, que estimulou muito esse programa, em nenhum momento a mortalidade caiu. Nenhum. E é impressionante, né? E você julga isso por quê? Aí é que eu te falo, aí você tem que falar, cara, por que que não caiu? Entendeu? Poderia ter sido muito pior? Provavelmente sim. Agora, você não vê uma única queda, nenhum movimento, nem de estabilização. E quando você olha na mulher, o gráfico da mulher é muito pior que do homem, porque a velocidade de crescimento de morte por câncer de pulmão na mulher é muito mais veloz que na do homem, nos últimos anos, né? E aí você fala, caramba, então aí você tem que pensar, por isso que eu te falo, por isso que você tem que ter dado. Uhum. Você não assumir coisas que aí depois você fala, cara, por que que você tem que entender o porquê, entendeu? Então, você pega, por exemplo, tem um programa, o governo anterior usava para repasse do governo federal para o município, era o programa, era o Previne Brasil. Se você olhar a quantidade de município que bate as 7 metas, e são metas simples, 3 de pré-natal, colher copo citológico, um bloco de vacina, medir pressão e medir hemoglobina glicada. Agora, esse último o primeiro quadrimestre de 2025, que é o número que a gente tem o último, dos 5.570 municípios, só 5% bate as metas. 5%. Então, a gente está entregando pouco. A gente, e aí eu vou voltar e dizer, por que que acontece isso? Porque é muito difícil fazer um sistema num país continental, heterogêneo e desigual como esse funcionar bem. Então, não é porque, se tivesse prestado atenção, tinha feito bem feito. Não é assim. É muito difícil, entendeu? O nível de complexidade para você fazer um sistema de saúde funcionar num país continental, heterogêneo e desigual como esse é E com pouco extremamente. dinheiro, né? E com recurso financeiro baixo em relação ao que é necessário para você poder ter um nível de incorporação de países ricos, a quantidade de dificuldade é monumental. Então, essa não entrega hoje é porque é muito difícil mesmo. Uhum. Não é porque não é questão Não de é ser. só um problema de gestão, né? É um problema. Essa gestão ela tem que ser absolutamente espetacular. Porque se ela não for espetacular, ela não consegue entregar. E talvez hoje a gente tenha que ter. A gente tem um problema prático porque a gente não faz as escolhas que tem que fazer como gestor. Porque quando você tem um recurso finito, você não pode ter tudo. Quando você, como
o grande líder da gestão do país não faz as escolhas do que você vai implementar, aí você deixa para o mercado brigar. E aí, quem tem mais força leva. Eu digo que isso é igual a judicialização, por exemplo. Outro dia eu fui falar sobre judicialização, eu falei, cara, a judicialização, ela é a consequência de uma gestão ineficiente. Ela não é um problema isolado. E não adianta você achar que vai resolver a judicialização se você não resolver como o sistema é conduzido. Muito bem. Então, ó, falando em judicialização, vamos entrar exatamente no tema 1, 2, 3, 4 e o tema 6. Qual é a sua expectativa com relação a esses temas, especificamente na área de oncologia? Há um receio muito grande de utilizar esse instrumento para não incorporar mais nada, né? Por exemplo, e quando eu falo incorporar, não é incorporar qualquer coisa, né? É incorporar tecnologias que tenha, digamos assim, comprovadamente eficácia, eficiência, né? E que tenha um custo compatível com o resultado que ela entrega. O que é que você acredita que vai acontecer? Vai gerar mais inequidade nessa área que tem um dinamismo? Essa Você falou de horizonte tecnológico, né? No início é uma da sua pergunta fala aí. fantástica. O que que acontece hoje? Esses temas eles foram criados não para discutir cuidado, eles foram criados para discutir dinheiro. Estava num evento lá do pessoal da Casa Hunter com o Tony, e o pessoal estava discutindo sobre o acesso. Eu falei, gente, e eles estavam discutindo os temas 1, 2, 3, 4, 6. Falei, gente, esses temas foram conduzidos com a perspectiva do dinheiro, não do cuidado. Por que isso? Porque na prática, como você não tem um critério de incorporação estruturado, você começa a incorporar coisas que podem ser muito caras e com isso você vai deixar de financiar um monte de coisa crítica. E qual é o problema prático disso? Quando você pega uma judicialização, você vê quem você beneficia, mas você não vê quem você prejudica. Então essa discussão, ela é muito difícil. E é o que eu falei, quando você pede lá um juiz, um desembargador, seja quem for, para julgar, ele tem uma pessoa na frente dele. Ele está discutindo um caso individual, mas você quer que ele decida como um gestor populacional. Você tem que resolver esse dilema. Ou ele vai para lá para se posicionar como um gestor populacional, ou ele está lá para discutir o problema de uma pessoa. Qual o critério que ele vai usar? Porque se tem um tratamento que funciona para aquela pessoa, tem benefício, a pessoa precisa, e a pessoa diz que está ali porque precisa daquele remédio, se ele está ali para julgar o que é de direito daquela pessoa, ele vai dizer sim, usa. Se ele vai ter que discutir pensando no todo, ele vai dizer não. Só que o problema todo é o seguinte, ele consegue enxergar um benefício quando ele vê a pessoa que vai tomar o remédio, mas ele não vê a quantidade de pessoa que ele está prejudicando quando ele toma essa decisão. Então é muito injusto você pedir para ele dizer que ele tem que resolver o sistema. A decisão do juiz, ele tem que ser a consequência de uma política estruturada de um país, e não alguém que está ali para resolver e você bota ele numa situação de decisão individual que ele tem uma decisão coletiva. Então, eu vou fazer uma provocação aqui, porque, engraçado, você trouxe um aspecto dessa coisa que antecede ao próprio julgamento, né? Não estamos aí, assim, com todo respeito ao judiciário, né? Eu acho que eles estão organizando a bagunça que estava, né? Porque realmente estava uma bagunça, mas, na realidade, a gente tem que fazer uma pergunta anterior. Por que o judiciário está mais uma vez legislando uma coisa que era para a política resolver? Por exemplo, se tivesse não sei se eu estou sendo claro, né? Parece que há uma omissão do legislativo e do executivo, e aí o judiciário entra para Queria te falar, decidir coisas nessa que não reunião, compete a tá? eles. Não, na reunião tinha um pessoal do Legislativo, tinha o pessoal do Judiciário, e eles estavam discutindo os temas e falando como o Legislativo e o Judiciário iam atuar para, vamos dizer assim, melhorar a saúde. Aí você vê que situação que a gente está vivendo. Porque, na verdade, essa discussão só está acontecendo porque o Executivo não está funcionando. Não existe vácuo de poder. Se você tem uma posição de poder e não exerce, alguém vai lá e ocupa esse espaço instantaneamente. Então, quando eu vejo o legislativo e o judiciário se colocando como uma solução numa coisa que obviamente tem que ser executiva, aí você vê que está tudo misturado.
porque não pode ser assim. O executivo, a legislação, ela tem que vir para organizar alguma coisa que já está organizada pelo executivo de operação. Você vai organizar aquilo. O judiciário vai julgar para ver coisas que estão erradas dentro do ponto judicial. Agora, a estruturação e operação de um sistema de saúde é a função do executivo. E ele vai trabalhar com o legislativo, com o judiciário, para que isso aconteça da melhor forma possível. Mas o que você não pode imaginar é que o legislativo e o judiciário vão ser capazes de substituir a função do executivo. Quando isso acontece, é porque o executivo não está exercendo o papel dele, que é o que está acontecendo hoje. Muito bem. Ó, doutor Nelson, temos aqui algumas perguntas. Você que nos acompanhou até agora, a Eu gente quero vai também abrir agora. agradecer ao pessoal que está acompanhando a gente, deixar um abraço para eles também. Pronto, aí a gente vai começar a fazer as perguntas. Primeira pergunta que tem aqui é relacionada à política de oncologia. Quando sai a parte do financiamento, minha amiga do Rio de Janeiro, sua conterrânea aí, que é Ana Paula Queiroz, do INCA. Eu não sei te dizer, hein? Quer dizer, teoricamente já existe um acordo e provavelmente na próxima CIT vai ter a pactuação, mas a gente já tem várias CITs aí que a gente tinha uma expectativa disso acontecer e não aconteceu. Tudo correndo dentro do que está planejado e colocado, deve ser na próxima. Tem outra pergunta aqui de Igor Carvalho. Muito obrigado aí, minha amiga Ana Paula. Igor pergunta: boa noite a todos, doutores. Como encurtar o caminho entre as terapias já incorporadas e o real acesso ao paciente? Exemplo: teste de RT-PCR para EGFR em câncer de pequenas Esse células. negócio que eu ia te falar, eu esqueci de falar isso antes. Câncer de pulmão, não pequenas células. A gente hoje tem, acho que mais de 10 tecnologias que já foram aprovadas pela Conitec e até hoje as pessoas não conseguiram receber. Então, se você vê um outro problema, a gente fica discutindo a incorporação de tecnologias que não foram aprovadas pela Conitec e hoje a gente tem um número enorme de coisas que já foram aprovadas e as pessoas não conseguem receber, entendeu? Então, é aquilo que eu te falo, a gente não está conseguindo entregar o básico, que é se incorporar um medicamento e passar um tempo enorme e a pessoa não conseguir receber. Então, isso aí vai, para isso acontecer, você vai ter que ter uma reestruturação da forma como a incorporação acontece e, basicamente, você vai ter que ter uma discussão de financiamento em paralelo com a discussão de incorporação. E não uma discussão onde você incorpora e depois você vai ver o financiamento. Isso tem que mudar. Então, você está propondo a gente fazer uma inversão do caminho de incorporação. Eu nem Assim. diria que é inversão, mas isso tem que acontecer ao mesmo tempo. Na hora em que eu discuto que eu vou incorporar, eu tenho que ter certeza que eu tenho dinheiro para financiar. Isso até para ajudar, né? Você poderia deixar isso na lei, né? Assim, dar um prazo maior no sentido de se a Mas, tecnologia ela é eficaz, já foi colocado o teto lá, né? O teto não, o limiar de custo-efetividade, que é outra coisa. Deveria ser mais rápido, né? Porque eu acho que mata deveria. o trabalho da Conitec, na minha opinião, que Não, vem. não, é porque a Conitec vai discutir dentro daquilo que ela considera o limiar de custo-efetividade do país que é aceitável, que ela vai aprovar aquilo ou não. Só que a partir do instante em que ela aprova, ela tem que ter casado que o financiamento existe. Eu acho que a Conitec deveria aprovar na certeza de que o financiamento vai acontecer. Se não acontece o que acontece hoje, você incorpora e não tem o remédio. Então, isso teria que Esse, mudar. Isso é, teria que... eu concordo plenamente. Isso é um problema em vários lugares, né? Fazendo uma analogia, eu vi um dado da saúde suplementar de queixas de processos judiciais contra a saúde suplementar. A maior parte dos processos é de medicamentos que estão incorporados no rol. Só que aí a operadora diz que pode ter está na carência, mas você vê como é difícil essa parte da incorporação e do acesso, são coisas distintas. Então, a gente no SUS deveria ter essa política onde a incorporação pela Conitec, já que ela definiu que o medicamento preenche lá os critérios de limiar e custo-efetividade, mas que você já tivesse aquela garantia do financiamento. Para não acontecer o que acontece hoje, que é uma coisa muito ruim, que é você ter aquilo aprovado. Teve remédio que levou 10 anos e não foi incorporado.
E eu acho que isso, de certa forma, desprestigia um trabalho espetacular que a comissão faz, que o DGIT faz aqui, né, referenciar todas as os técnicos do Ministério da Saúde, que você teve a oportunidade, que se dedicam um bom tempo para fazer essas análises, e parece O até time, o que time do Ministério é fantástico. e parece até que eles são culpados, mas na realidade eles não têm culpa Não, nenhuma, claro que não. porque Claro que não. o Não. trabalho que eles fazem é glamuroso, é assim, glamuroso não, é espetacular, é muito trabalhoso, né? Eu, antes de eu estar lá como ministro, eu fui assessor do Denizar na Esquiti, né? Foi quando eu fiz o trabalho voltado para a incorporação tecnológica, onde discutiu a criação da agência única e um trabalho voltado para a oncologia. Cara, você vê as pessoas do ministério, um nível de dedicação espetacular, cara. E o nível de qualidade técnica é fantástico. Fica aqui o nosso abraço, sem nenhuma puxação de saco, mas Então, reconhecer então, me você dói muito, me dói respeito, muito como servidor público que as respeito pessoas e não têm ideia admiração. as pessoas não têm ideia da quantidade de trabalho que tem aquilo ali, né? Às vezes eu fico olhando assim as críticas, elas são um pouco injustas, porque primeiro, isso é uma lei, né? Você não pode descumprir a lei do que está previsto, né? Então, acho que o grande problema você colocou aí, é incorporar casado com financiamento, né? Acho que sim. Eu acho que isso é um problema que o Ministério tem que se debruçar e, evidentemente, aperfeiçoar o que já vem funcionando adequadamente. Bom, sem mais delongas, eu deixo aqui né, um minutinho aí para você poder se despedir, mas antes tem a última pergunta, que é do nosso amigo do Rio Grande do Norte, Tiago Vieira, que é gestor lá, Nelson, é coordenador lá da Unicat, né? Que é a unidade de medicamentos lá do Rio Grande do Norte. Ele pergunta: boa noite, considerando a fala do ministro sobre um sistema desigual e subfinanciado, com uma crescente demanda de casos de câncer no Brasil, precisa de dinheiro novo, um novo imposto? Como é que você acha que vai resolver o financiamento não só do câncer, né, mas da saúde como um todo? A saúde, ela nunca foi uma prioridade no Brasil, porque quando você vê o que a gente gasta hoje em torno de 9,5, 10, vai depender do ano, 10% do PIB. E aí a gente tem que tomar cuidado com o seguinte: o percentual do PIB é só o valor que um país dá para aquela determinada área, ele não é a tua capacidade de gastar, de financiar. Porque se você pegar 10% do PIB brasileiro e botar 50 mil, você tem 5 mil. Se você pegar 10% do PIB americano de 300 e pouco, você vai ter 30 e poucos mil. E lá dá muito mais de 10%. Então, nunca usar percentual do PIB como uma referência para recurso financeiro. Então, essa é a primeira coisa. Mas o percentual do PIB que é gasto, ele reflete o quanto um país valoriza aquele segmento. Então, quando você olha o serviço, o sistema, o financiamento da saúde no Brasil, desses 9, 9,5, 10%, só 4, 4,5% é público. E é 4, 4,5% de pouco. Você vai pegar os países da OCDE, que são países mais ricos, eles vão trabalhar numa faixa de 6, 7, 8, 9, tem de vão a 12. Então, quando você tem um país que gasta 4,5% do PIB na saúde, tendo um sistema universal, a única conclusão que você chega é que o país não dá valor para a saúde, porque senão ele gastaria muito mais. Então, aqui a minha colocação não é se eu tenho que criar um imposto novo ou se eu vou remanejar o meu gasto. Mas o que eu tenho claro, isso é uma coisa objetiva, quem gasta 4,5% do PIB na saúde e quer ter um sistema universal, está gastando pouco. Então, qual vai ser esse remanejamento? Como ele pode ser feito? Isso é uma questão que tem que ser discutida. A gente tem gastos aí gigantescos só para pagar a dívida pública, é um volume de dinheiro gigante. Isso é uma definição de prioridade. Porque eu digo o seguinte: você conhece o código de ética e o princípio das pessoas com as atitudes e com as escolhas, e não com o que ela fala. Então, se eu digo que eu estou preocupado com a saúde, mas na hora em que eu vou ter uma eleição presidencial e ninguém discute saúde, e que eu pego e gasto 4,5% do PIB só na saúde pública, a minha mensagem é: a saúde ela não é tão importante assim para o país. Senão eu gastaria muito mais, teria uma discussão muito mais aprofundada dos problemas da saúde do que eu tenho hoje. Então, a gente tem um problema prático hoje de a saúde não ser uma prioridade nesse país. Muito bem.
Eu também concordo, acho que você está vendo aí, é só olhar a execução orçamentária, além de ser botado pouco, né? Se executa muita coisa que não precisa e deixa as coisas que precisa de fora do orçamento. Eu não digo dentro da saúde, mas você olha, né, o da divisão do bolo, você colocou muito bem aí, né? Um país que gasta metade do que arrecada com pagamento de dívida é um absurdo, né? Assim, Muito. isso é preciso ser revisto. Bom, eu quero agradecer a Lindenberg, doutor muito Nelson obrigado, meu Paes. amigo. Prazer estar aqui com você, para agradecer as pessoas que estão assistindo e que vão assistir. Deixar um abraço para todo mundo. Então é isso aí, olha, estamos finalizando o nosso segundo episódio de hoje com o ministro Nelson Teich, que esteve aqui debatendo um pouco sobre a política de combate ao câncer, a nova política e a repercussão dessa política e do que a gente tem hoje chamado do tema 1, 2, 3, 4 e o tema 6. Foi excelente, muito obrigado, boa noite a Agradeço todos muito, meu amigo. vocês. Sigam o INAF aqui, aperta o sininho e Um abraço para Nelson, todo mundo. até a próxima. Nos encontramos, Prazer. se Deus quiser, no FAF. Viu? Isso aí. Abraço grande. Saúde e acesso. Descomplicando a saúde, ampliando acessos. Um podcast do INAF.